aquela que é considerada talvez a obra mais romântica de todos os tempos, uma das mais lindas e queridas obras da história da arte, mas que tem mais camadas e alguns mistériozinhos ali no entorno dela. Vamos falar da belíssima, maravilhosa O Beijo de Clint, depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você, e hoje vamos falar sobre uma das obras mais bonitas, queridas, reconhecidas, adoradas de toda a história da arte, e aquela talvez seja tida como ou entendida como a obra mais romântica de todos os tempos. Sim, o maravilhoso Beijo de Clint. Mas essa obra, apesar de lindíssima e tão assim inebriante, tem nela assim algumas camadas a mais de leitura e algumas possibilidades assim a mais de reflexão do que pode parecer à primeira vista. Então vamos falar um pouquinho mais sobre ela e vamos analisar aí alguns detalhes que estão nela por lá. Vamos agora. Clint era fascinado pelo tema do abraço humano e retornou a ele em várias ocasiões, mas esta é a versão tida como definitiva. O homem e a mulher estão presos um ao outro e tão absortos em si mesmos que não têm mais consciência de nada além da sua própria paixão. Eles estão envoltos em um manto dourado que enfatiza a sua união, encasulando-os à parte do mundo exterior. Vestindo essas extravagantes túnicas multicoloridas e estampadas que parecem misturar-se, fundir-se uma nas outras, os amantes se abraçam em um pequeno relvado atapetado com uma profusão de flores meio estranhas, meio esquisitas, né? Não reconhecíveis imediatamente. O cenário é onírico, fantasioso, assim, meio feérico, parece uma coisa de um conto de fadas ou de um mundo assim, né, de fantasia. Apesar de tudo isso, o beijo é uma imagem ambígua e não é desprovida de tensão. O abraço parece acontecer ao lado de um abismo, com os pés da mulher pendurados sobre a borda. Clint estaria ensinando que o amor e a paixão são instáveis, finitos e talvez até perigosos? O Beijo foi produzido no auge da carreira de Clint, quando ele estava pondo em prática uma vasta gama de influências. Ele reflete o gosto então em moda pelo Art Nouveau, o estilo predominante das obras expostas por Clint e outros artistas da Secessão de Viena. O Art Nouveau se caracterizava pela preferência por formas estilizadas e desenhos lineares e sinuosos. Acima de tudo, porém, ele colocava mais ênfase na decoração do que no realismo. Em O Beijo, isso é evidente não apenas nas vestes sem forma definidas nos amantes, como nas dimensões irreais da mulher. Ela está ajoelhada enquanto seu parceiro parece estar de pé, o que indicaria que ela é consideravelmente mais alta que ele. No entanto, isso é bem disfarçado pela riqueza de detalhes decorativos em torno dos amantes. O tema do beijo tinha sido popularizado por artistas simbolistas como Edvard Munch, e inclusive tem um beijo muito famoso do Munch que é anterior ao do Clint e que serviu de inspiração, né, talvez não exatamente uma inspiração, né? Mas esse aqui não deixa de ser talvez uma referência, né? Um diálogo com o beijo do Munch, que é mais tenso, né? Menos bonito, assim, é muito menos onírico, né? Muito menos delicado do que esse aqui. Às vezes o beijo era usado como pretexto para representar uma mulher fatal, embora esse aqui não seja o caso, já que a mulher está num papel aqui um pouco mais, né, passivo, né? Ela está mais receptora desse beijo. No entanto, o conteúdo erótico e o cenário misterioso e evocativo estão muito em sintonia com o espírito do simbolismo. A maior influência sobre o estilo do artista talvez tenha vindo de mosaicos. Clint sempre se interessou por essa técnica, mas seu entusiasmo se intensificou depois que ele estudou os mosaicos bizantinos nas igrejas de Ravenna, na Itália, em 1903. Ele levou ainda mais longe a prática de criar desenhos a partir de fragmentos minúsculos de cores, fazendo com que a superfície pintada, a túnica do homem, por exemplo, se assemelhasse a um mosaico. As obras de Ravenna também reforçaram a convicção de Clint de que suas composições ficariam mais imponentes e teriam mais atmosfera se ele usasse um fundo dourado em vez de um cenário naturalista. Agora vamos aqui para alguns detalhes espalhados por toda essa obra que dão assim algumas pistas e que indicam alguns caminhos e que ajudam a gente a entender melhor o contexto geral dessa obra e o que o Clint estava querendo dizer com este tema. O rosto do homem está em boa parte oculto. No entanto, a sua força viril masculina é transmitida por sua aparência robusta e pelo seu pescoço bem largo, né? Um pescoço bem grosso. Além da maneira como as suas mãos enormes contrastam com as mãos delicadas na moça. Ele também está usando uma coroa de Hera, planta sagrada do deus grego Dionísio e de seus seguidores, os sátiros.
Através dessas figuras, há associações com a fertilidade e a luxúria. A mulher, pelo contrário, é totalmente passiva. Seus olhos estão fechados, presumivelmente em êxtase, em transe. Apesar de que a sua pele, muito pálida, né, e a posição desconfortável e talvez até dolorosa do seu pescoço podem ter sido inspiradas no tema da cabeça cortada, que era em voga na arte simbolista, e o próprio Klimt tem a sua versão da Judite com a cabeça de Holofernes. O Klimt relaxava pintando paisagens pouco convencionais, cujo foco principal eram áreas cheias de flores de cores vivas. Em parte, ele se inspirava no jardim de seu ateliê, que deixava florescer livremente, embora as imagens também lembrem a decoração floral encontrada em tapeçarias que desenhou antes. Em O Beijo, o chão florido fornece uma plataforma para os amantes, mas também enfatiza o clima de rica fantasia. A seu próprio modo, ele parece tão exótico e real como o reluzente fundo dourado. Nessa fase de sua carreira, Klimt gostava muito de experimentar combinações encantadoras de elementos abstratos e figurativos. Ele retratou amigos em roupas de estampas extravagantes, de modo que pareciam quase desaparecer de suas vestes volumosas. Muitas vezes, apenas as mãos e face eram visíveis como em Um Beijo e o contorno do corpo ficava oculto. A roupa da mulher contrasta de forma marcante com a do parceiro. A decoração dourada é formada basicamente por pequenos círculos ligados por linhas finas e ondulantes. No entanto, os elementos mais atraentes da sua roupa são as grandes rodelas coloridas, cada uma com uma série de círculos menores que fazem eco às flores sobre os pés dos amantes. Alguns dos desenhos, na parte inferior da roupa, até parecem ter pétalas estilizadas. A profusão de flores e os padrões de tecido podem ser ambos lidos como símbolos de fertilidade. Já na roupa do homem, o Klimt usou motivos diferentes para distinguir a roupa dele da dela. O traje do homem apresenta formas retangulares e planas pintadas de preto, branco ou prata. Esses padrões angulares se destinavam a evocar atributos masculinos, contrastando com os motivos curvos e coloridos da túnica da mulher. E tem mais uma coisa aí, se a gente for ver, a dela é toda a estampa, né, a decoração da túnica dela é totalmente, né, arredondada e tem muitas bolinhas, né, assim, tem bolinhas dentro de bolinhas dentro de bolinhas, e acredita-se que isso são referências aos óvulos, né, dentro dos ovários femininos. Então aqui, como eu falei, estava fazendo uma referência à fertilidade feminina, mas essas formas circulares, uma dentro das outras, né, essas bolinhas, esses círculos dentro uns dos outros, não estão aqui apenas como uma referência. Tem um grau aí de uma literalidade um pouquinho maior se a gente entender como os ovários e os óvulos dentro dos ovários. E na roupa do homem, a gente tem esses retângulos, né, que também são entendidas como uma representação do falo masculino, né, do órgão reprodutor masculino. Então a gente tem os retângulos e a gente tem os círculos. No final das contas, ele está representando aqui, né, a fecundação e a reprodução, né, ou seja, aquele amor, aquele encontro, né, esse beijo, esse romantismo, né, esse encontro fantasioso, né, essa mulher completamente entregue nessa cena tão apaixonada e apaixonante, levaria, né, eventualmente, né, o encontro do masculino e do feminino, né, a consequência, né, o desdobramento desse encontro de amor seria, né, a eventual reprodução, né, através do encontro, né, da biologia masculina e feminina, né, da energia masculina e feminina, do corpo masculino e feminino, né. Então você tendo aqui de um lado, né, o órgão feminino, né, e o masculino e o sistema reprodutivo feminino que se encontrariam. Então ele está falando também, né, sobre todo o sistema reprodutivo da vida humana. O Klimt gostava também de aumentar o impacto sensorial de suas pinturas, embelezando-as com uma variedade de materiais preciosos. No fundo de O Beijo, ele criou um efeito cintilante e granulado com camadas de pó de ouro sobre um fundo de pigmento terra. Ele obteve uma textura diferente nas túnicas dos amantes, modelando-as alguns dos padrões em gesso antes de pintá-los de dourado. Ele usava folhas de ouro, e isso em parte também, né, devido a essa influência dos mosaicos bizantinos que ele viu na Itália, só que folhas de ouro são muito leves, né, elas são muito sensíveis e tendem a se desfazer, a se despedaçar, né, então ele usava essa camada de gesso, colocava as folhas de ouro por cima e ainda polvilhava ouro em pó por cima, né, para conseguir uma boa fixação do ouro, que é um material leve e muito sensível. Então tinha toda uma técnica muito específica para poder ser usado no ouro. E a gente associa muito o ouro ao Klimt, né? Não, principalmente por duas obras, né? No caso, O Beijo e também A Mulher Dourada, né? O retrato da Adele Bloch-Bauer, que tem dois
a mulher dourada, que é, né, toda literal, né, a mulher dourada, e a gente associa muito ela e o beijo, a gente associa muito, né, então o dourado e o uso do ouro, a obra de Clint, principalmente por causa dessas duas obras. Inclusive, ele tinha esse interesse todo por ouro, porque o pai dele era ourives. Então, ao longo da sua formação, ele acompanhando o pai, ele teve desde sempre, né, uma noção de manipulação e de trabalho em ouro, porque o pai era ourives. Clint tinha também uma base sólida em artes decorativas e isso marcou muito o seu estilo. Ele, ao contrário de outros grandes artistas, ele não foi para a escola de, digamos, belas artes, né? Ele foi para o que seria uma escola de crafts, de artes manuais, né? De artes aplicadas, talvez, assim, né? Então, ao contrário, sei lá, tipo, né, do Picasso, né? Um exemplo que veio aqui na minha cabeça, que fez artes clássicas, estudou né, os mestres espanhóis, os gregos, os italianos, sará. Ele não, né? Ele teve uma formação em artes aplicadas, né? Então era cerâmica, ourivesaria, tapeçaria, decoração, tecidos, né? Assim, então ele tinha a formação dele era em artes práticas e decorativas, o que não impediu, é claro, que ele se tornasse, né, um artista super fabuloso. Mas essa formação dele nessas artes aplicadas, digamos assim, se refletiu no trabalho dele, no uso de materiais, na questão das texturas, da estamparia e também, claro, no uso do ouro, além do fato de que ele ter aprendido com o pai. Como eu disse, quando ele era criança, ele aprendeu com o pai, que era ourives e gravador, e aperfeiçoou-se na escola de arte aplicada. Mais tarde, ele inspirou-se na arte dos mosaicos, como eu falei, especialmente depois de ver os exemplos de Ravenna. Isso levou o Klimt a criar suas pinturas usando formas fragmentadas muito coloridas. Se a gente olhar para certos detalhes, né, do beijo, especialmente a parte ali, né, do piso embaixo da mulher, né, da tapeçaria embaixo dela, a pintura com aparência de mosaico mostra sequências de folhas douradas como caules de uma planta que crescem sobre os pés da mulher. E falando dos pés dela, em contraste com a beleza física de muitas de suas figuras, o Klimt várias vezes dava aos seus membros uma representação bastante distorcida. As mãos são muito grandes e seus dedos podem parecer torcidos ou deformados. Isso talvez fosse inspirado pelo estilo expressionista que estava surgindo na época. Nesse caso, os pés da mulher são um detalhe bastante ambíguo. Seus dedos podem estar recurvados em êxtase ou talvez se agarrem desesperadamente ao último pedaço de terra firme na beira do precipício. E, numa nota similar, a posição da mão direita da mulher com seu braço direito invisível também é bastante incômoda. Então, se a gente pensar um pouco, aí a gente, né, transbordando um pouco, né, essa linha entre vida e obra do artista, o Klimt tinha uma questão bastante complexa em relação ao amor e ao relacionamento com as mulheres. E é interessante pensar que ele estava vivendo na Viena do Freud, né? Então, assim, o encontro teria sido interessante, mas ele é famoso, né? Foi famoso por ter tido casos, né, amorosos com praticamente todas as suas modelos e com as socialites que ele pintava, né? Ele era muito requisitado pela classe alta de Viena, tanto pela classe mais antiga quanto pelos novos ricos, né, de Viena, pela classe emergente, ascendente. Então, todas as pessoas que tinham dinheiro chamavam ele para se retratar, né? Inclusive, né, os dois retratos da Adele Bloch-Bauer são um exemplo, né? Ela era casada com um homem muito rico da época, eles eram pessoas assim muito, né, integradas na sociedade de Viena, conheciam artistas, políticos, embaixadores, escritores, recebiam muita gente em casa, faziam esses salões, né, de literatura, de debates, né, eram grandes assim anfitriões, e ela foi retratada por ele. Inclusive, parece, né, tudo indica, não estava lá para ver, né, mas parece que foi sim uma de suas amantes, entre N outras, e o Klimt deixou 14 filhos com várias mulheres diferentes. E ele teve, por muitos e muitos anos, um relacionamento estável com a Emile Floge, que era uma estilista. Na minha série sobre os vestidos e a moda, né, arte e moda, que eu falei sobre alguns vestidos, tem a playlist, ela é citada, ela aparece ali, e ela, porque inclusive eu falo, né, do Klimt, da Mulher Dourada nessa série, e ela é citada ali, a Emile Floge, e eles tiveram um relacionamento de muitos e muitos anos. A natureza exata desse relacionamento é um pouco ambígua, mas, enfim, eles eram como se fosse eles não chegaram a ter uma união estável, porque eles nunca moraram na mesma casa. Porque um outro detalhe interessante é que
o Clint sempre morou com a sua mãe e as suas duas irmãs não casadas. Então ele tinha N amantes, né? Ele deitava-se, né, com todo mundo, deixou 14 filhos espalhados pelo mundo, ao mesmo tempo que ele tinha uma companheira fixa, estável, com quem ele nunca morou, e ele morava com a mãe e duas irmãs solteiras. Então a gente consegue ver que essa questão do amor, do romance, do sexo, do afeto, né, do emocional e tal, e da questão feminina, a questão da mulher na vida dele é extremamente complexa. E a gente vê que, né, o beijo, apesar de super lindo, romântico, lúdico, né, onírico, né, você vê aquelas duas figuras completamente entregues, ela tem essas tensões, né, porque a mulher está com o olho completamente fechado, parece que ela está em transe, em êxtase, mas talvez ela também pudesse estar se virando dele, quem sabe, e ele pega ela por aqui, e a gente vê que, né, ao mesmo tempo que eles estão quase que se fundindo um no outro, a posição dela é incômoda. E tem esse detalhe de que eles estão quase num abismo, né, e o pé dela está ali se retorcendo para ficar. Então, assim, será que ele está dizendo que o amor é finito de qualquer jeito, que o amor vai acabar? Ou que o amor pode representar a tragédia da vida da pessoa, vai representar a tragédia da vida daquele casal, que se você se entrega ao amor como esses dois se entregam, né, se você se funde de tal maneira numa outra pessoa, você vai cair do abismo. Se você se entrega ao sentimento de tal maneira, se você entrega a sua vida de tal forma, né, com tamanha comunhão com outra pessoa, vocês vão os dois desabarem juntos, será que para você poder amar, você precisa estar o tempo todo ali se segurando nesse abismo, né? Será que ela tá tão entregue, mas não tanto, porque ela tá ali, né, o pezinho dela tá segurando os dois e se forçar um pouquinho, eles vão cair? São muitas, né, ambiguidades. E por outro lado, se a gente notar em cima da cabeça deles, tem uma cabecinha, tem uma camadinha assim de dourado, que parece uma auréola, né? Então, será que ele tá... E ao mesmo tempo eles estão usando essas túnicas, esses mantos, que parecem mantos de santos, né? Se a gente olhar na representação renascentista, por exemplo, parecem, né, aquelas camadas de capa, né, de túnicas com as quais se representavam os santos. E se a gente pensar que tem toda uma influência aqui da arte bizantina que ele viu nas igrejas da Itália, faz muito sentido que a representação imagética católica esteja influenciando essa imagem aqui, inclusive se a gente pensa que tem ali talvez uma auréola em cima da cabeça deles. Então, será que ele está dando um caráter sagrado ao amor? Lembrando que essa sociedade aqui já era uma sociedade que estava bastante laica, né? Já era uma sociedade na qual a religião já fazia muito mais parte, né, da esfera do privado, não tanto da esfera da vida pública, né, digamos assim. Então ele podia estar, né, dando uma esfera, né, de sagrado, né, de divino, né, de celestial ao amor, mas ao mesmo tempo a gente vê que essa figura é toda cheia de tensões. De fato, ela é lindíssima, né, não é à toa que é uma das obras mais importantes de todos os tempos, é uma das mais conhecidas e reconhecidas, mas a gente vê que não é só pela beleza, né? É porque tem várias pistas e várias pequenas contradições que tornam ela, além de uma obra lindíssima, também uma obra bastante complexa e com muitas camadas de leituras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver outras obras que vocês gostariam que eu fizesse uma análise como essa, deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de dar o like, porque me ajuda muito e ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Assinem o canal se vocês não tiverem assinado ainda, porque também me ajuda bastante. Espero que vocês tenham gostado, eu adorei fazer esse vídeo e aguardo vocês no próximo. Tchau!